Meus irmãos, vamos ler alguns versículos da Bíblia Sagrada esta noite, manhã, melhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Glória a Deus. Obrigado, pastor Silas Malafaia, obrigado, pastor Silas Filho, obrigado a todos os pastores presentes aqui, auxiliares. É bom estarmos juntos cultuando a Deus. Recebam, por favor, um abraço, minha gratidão por mais essa confiança e oportunidade. Estou com a minha família hoje aqui, na verdade, claro, uma parte dela, mas que bom que justamente num dia como hoje, né, eu pude estar acompanhado aqui da minha família. Está aqui minha esposa, uma figura semi-anônima, né, na terra, está sem agenda, essa irmã, domingo de manhã, oremos pelo ministério dela. Aí veio hoje aqui, né. Está ali também a Larissa, a irmã mais nova da Camila, e o pastor Jonatas, esposo dela. Deus seja louvado, que bom estar aqui com uma parte importantíssima da minha família. Na verdade, com a parte mais importante dela. Aleluia. Houve uma correção a tempo. Deus do livramento está entre nós. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8, a seguir está escrito. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E fez aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quantos podem dizer graças a Deus? Quantos podem dizer aleluia? No exercício do ministério dos profetas no Antigo Testamento, questões de natureza nacional e muitas vezes até de natureza global estavam em questão sendo apresentadas na narrativa bíblica. Porém, mesmo com coisas de cunho nacional e até global, guerras internacionais acontecendo, a Bíblia Sagrada sempre fez absoluta questão de ajustar o foco e mostrar um Deus que não apenas gera intervenções de natureza nacional e global, mas um Deus das pequenas, das pontuais intervenções. Se vemos uma questão nacional envolvendo o ministério e a vida do profeta Elias, vemos aqui uma questão focal numa família que precisava de um socorro da parte de Deus. Eu quero que você tenha em mente algo. Nós falamos sobre coisas eternas. Nós falamos e pregamos sobre uma bênção nacional, clamamos, oramos pelo Brasil, pelo mundo, estamos com os olhos em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Deus tem planos e interesses de massa, mas Deus tem planos e interesses para o seu CEP, sua rua, seu número, sua casa, seu apartamento. O Deus de intervenções nacionais e globais também é o Deus que acha uma porta, um endereço, seja numa viela, seja num beco estreito, seja onde for, Deus acha, e é tão importante para Deus intervir no futuro de uma família, quanto é importante intervir no futuro de uma nação.
Dito isso, nós olhamos para essa história bíblica com esse olhar sensível, com esse olhar individualizado, com esse olhar pessoal. E vemos aqui a trajetória de um homem de Deus importantíssimo, chamado Elias, cruzar a vida e a trajetória de uma mulher viúva, que morava numa cidade chamada Sarepta, e que estava vivendo no seio da sua família uma grave crise de escassez. Não só uma escassez de recurso, mas uma escassez tão preocupante quanto a de recurso. Pergunte qual? A de esperança. Porque ela chegou a dizer com a sua própria boca para o profeta Elias: eu não estou enxergando o horizonte além da próxima refeição. Nós vamos fazer essa refeição e vamos morrer logo depois. Não é uma história de escassez apenas de pão, é uma história de escassez de esperança. Há algumas pessoas que estão vivendo alguns quadros de escassez em alguns recursos, mas ainda lhes sobra a esperança. Para esses, o caminho é mais fácil. Mas há outros que estão vivendo uma escassez tão ampla, que essa escassez não esvaziou só a panela, esvaziou a alma. Não esvaziou só o prato, não esvaziou só a conta, esvaziou também o coração. Quando o horizonte e a esperança não vão além da próxima esquina, da próxima semana, talvez do fim do mês. Mas se teve uma coisa que aconteceu na vida desta mulher e desta família, e que eu quero declarar que acontecerá na sua vida também, é que você sairá daqui hoje com um tipo de fartura que, acredite, é muito importante. Fartura de esperança. E eu estou declarando que será uma esperança, pode se preparar. Ela vai ter até uma conotação meio irritante, se prepare. Vão haver pessoas que não vão nem aguentar ficar conversando muito tempo com você, porque a sua esperança vai irritar alguns desesperançosos. E quando elas pensarem que a sua esperança foi produto da euforia de uma reunião, de uma imersão que você participou, elas vão começar a ver que a sua esperança está embasada e enraizada, porque diz as Escrituras: Cristo em vós, esperança da glória. Eu não vim pregar sobre uma esperança fruto da euforia de uma imersão de 2 horas. Eu vim pregar sobre uma esperança que é fruto de uma presença poderosa, consoladora e renovadora, e ela está entre nós aqui, e é do Senhor Deus desta igreja. O Senhor olha para este homem, Elias, que estava envolvido numa grande missão, e o Senhor disse para ele: eu ordenei uma mulher viúva que sustente você. Estava sem chover na terra, por causa de uma palavra que esse homem de Deus liberou. Ele foi sustentado por Deus durante um tempo, nas margens de um ribeiro, mas como não chovia, o ribeiro secou. E aí agora, quando seca o ribeiro, o Senhor olha para ele e diz assim: agora levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom. Diga comigo: Sarepta, que é de Sidom. O mundo daquela época era muitas vezes menor do que o mundo dos dias de hoje. Muitas vezes menor. Então, conhecer as cidades e os países vizinhos era uma coisa absolutamente normal. Sarepta e Sidom não estavam tão longe de Israel. O que eu quero dizer a você é que, aparentemente, não havia muito sentido, ou melhor, necessidade, em que o Senhor desse esse adendo, essa referência, completasse o endereço dizendo Sarepta, que é de Sidom. Se Deus dissesse para Elias: vai a Sarepta, lhe bastaria, e ele teria chegado no endereço. Mas o Senhor fez questão de dizer que a cidade onde estava aquela mulher que Elias procuraria pertencia a um território maior que se chamava Sidom. Existem 2 coisas importantes para você entender aqui. A primeira é que o Antigo Testamento está repleto de apontamentos, de sombras, que começam a esboçar, desenhar e demonstrar aquilo que aconteceria no futuro, em relação à amplitude da ação de Deus na vida dos homens. Porque você sabe que até então tudo estava muito restrito a um país e a um povo, de Israel. Mas Deus já vinha dando sinais para a humanidade que tinha planos maiores, e ainda bem, porque isso incluiu a mim e a você. Quem diz glória a Deus?
Quero lembrar a você que o Senhor Jesus, certa vez, estava na sua cidade natal, em Nazaré, melhor, na sua cidade onde ele cresceu, Nazaré, e ali estava numa reunião de oração, uma reunião de leitura bíblica, na sinagoga, e em dado momento, Jesus disse assim uma coisa, ele disse, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas foi a uma estrangeira que o Senhor enviou. Na verdade, desde lá do livro dos reis, o Senhor já vinha dando um apontamento sobre essas fronteiras que na cabeça dos homens existiam, mas que na cabeça de Deus nunca existiu, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Talvez a razão pela qual você não tem se sentido muito esperançoso quanto ao seu futuro, é porque você não pertença ao contexto A, você não tem o sobrenome B, porque você não tenha nascido aqui, ou não tenha nascido ali, porque não há uma tradição de crentes na sua família. Talvez Deus esteja chamando alguém aqui para o ministério, e alguém tem temido porque não há uma tradição de ministros na sua família, mas eu quero lembrar das palavras de Jesus, havia tantas viúvas em Israel, mas Deus resolveu buscar uma lá no exterior, porque Ele busca quem Ele quer, aonde Ele quiser. Eu estou pregando sobre um Deus que não conhece fronteiras, Ele não precisa de visto, não precisa de aprovação de consulado nenhum para entrar em qualquer parte. Pastor, mas a área lá é dominada por fulano de tal, só até ele tomar ciência de que existe um dominador superior sobre os céus e sobre a terra. Então escute, e se alguém puder levantar as mãos é uma boa hora. Eu estou declarando que seja aonde for, ainda que seja na boca do inferno, Deus vai buscar alguém que Ele ama. Há uma mensagem também muito particular para o coração de Elias. E eu acho que Deus, tenho certeza que Deus quer dar essa mensagem ao coração de algumas pessoas. Porque boa parte de vocês aqui sabe que Elias tinha uma arqui-inimiga. Uma mulher terrível. Uma mulher idólatra, uma mulher que introduziu a cultura aos deuses pagãos em Israel. Ela trouxe consigo do seu país, na bagagem, as práticas idólatras e contaminou Israel com aquela idolatria. Claro que eles quiseram, mas ela é responsável por essa introdução, por ter apresentado Baal para Israel. Foi ela que apresentou Baal para Israel. Qual é o nome dessa mulher? Tem gente que tem até medo de falar o nome dela. Aleluia. Qual é o nome dessa mulher? Então preste bem atenção, a mulher que mais prejudicou a vida de Elias chama-se Jezabel. A mulher que mais foi opositora da vida de Elias chama-se Jezabel. A mulher que mais perturbou Elias em toda a sua vida chama-se Jezabel. E Jezabel, não segundo minha especulação histórico-teológica, mas segundo a Bíblia Sagrada, Jezabel era Sidônia. Jezabel era do mesmo país da viúva de Sarepta. Eu quero que você entenda como por uma razão assim muito especial, um jeito de Deus querer fazer uma coisa assim muito particularmente interessante. Ele levantou a maior aliada da vida de Elias, do mesmo país onde tinha sido levantada a maior opressora do seu ministério. Eu quero que você acredite em algo que eu vim de Deus aqui trazer. Ele diz assim, por uma questão assim de querer fazer uma coisa, para mostrar que eu tenho os meus em toda parte, de lugares de onde você pensou que só sairiam opositores, de contextos onde você pensou que só sairiam opressores, eu vou despertar aliados que acompanharão a tua história e abençoarão a tua vida. Se alguém puder levantar as mãos, penso que seja uma boa hora. Deus reuniu-nos aqui para algumas pessoas muito particularmente, Ele está dizendo, eu vou levantar do terreno de onde saíram seus maiores perseguidores, aliados fiéis, para que tu saibas que eu governo sobre toda a terra. Levanta-se, Elias, e vai no endereço que Deus disse. E quando Elias está indo no endereço que Deus disse, diz a Bíblia Sagrada que vinha vindo a tal mulher de quem Deus tinha falado para ele.
E de repente eles vão se encontrar. Pergunte onde? Muito fraco, pergunte onde? Na porta da cidade. O encontro entre Elias e a viúva de Sarepta vai acontecer na porta da cidade. O encontro que vai mudar a vida de Elias e vai mudar a vida, a família, o futuro da viúva de Sarepta, acontece na porta da cidade. É indiscutível. Duas coisas são indiscutíveis aqui. A primeira, Elias, o homem de Deus, o profeta de Deus, foi uma porta de Deus para a vida daquela mulher. Não fosse ele, ela não teria recebido a palavra que mudou o destino da sua família. Mas também é inquestionável que aquela mulher foi uma porta de Deus para a vida de Elias. Não fosse ela, ele não teria tido convivência, teto e pão durante quase 3 anos. O que estou dizendo para você é que ambos servem um ao outro como portas. Elias é uma porta para ela, o que não impede que ela seja uma porta para Elias. E o encontro entre os dois aconteceu exatamente debaixo de uma porta. Porque as portas sempre vão se atrair. Quando você entender o poder que há em ser um facilitador da vida das pessoas, quando você compreender que favores que você tem aguardado para si, quando você se dispuser a prestar aos outros, mais facilmente você os atrairá. Não olhe só para o seu contexto, sua crise, seu problema. Abra-se para a oportunidade de ser porta de Deus para a vida de alguém. Oh, aleluia, pastor, mas eu não estou dando conta nem da minha vida, eu não estou dando conta nem da criação dos meus filhos, eu não estou dando conta nem das crises do meu casamento. Eu estou entendendo, mas mesmo assim não se omita da responsabilidade de dar uma palavra para uma amiga sua que está em crise conjugal. Não se omita da responsabilidade de dar palavra de esperança para uma mãe que está com um filho desenganado no hospital, porque enquanto eu estou me ocupando de ser porta de Deus para a vida de alguém, Deus está me apresentando as portas que Ele tem na terra. O servo de Deus não é um complicador, ele é um facilitador. As pessoas não podem ter seu caminho mais difícil depois que conhecerem você. Elas têm que ter seu caminho mais fácil depois de conhecerem. Sua companhia não pode trazer agravo para as pessoas. Sua companhia tem que trazer leveza, tem que trazer graça, tem que trazer perfume. Aproveita que você sentou do lado de alguém desse jeito. Olha para ele e diga assim: não estou sentado aqui por acaso não. Eu quero ser uma porta de Deus na sua vida. Você pode ser uma porta na minha vida. E nós estamos todos debaixo da grande porta da graça do Senhor. Portas se atraem. Naquele dia em Sarepta estava acontecendo uma convenção de portas. Elias para a viúva para Elias, e os dois onde se encontraram? Na porta da cidade. A Bíblia Sagrada diz que aquela mulher estava num exercício, numa labuta. E eu não sei você, mas eu amo ver gente que trabalha. Eu amo ver gente que não desiste. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não olhamos para a revelação de um Deus que incentiva ou que fomenta a inércia do homem. Pelo contrário, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um Deus que socorre, não os inertes, mas aqueles que estão imbuídos do desejo e da vontade de sair para a rua todo dia e vencer. Eu não sei quem não tem visto a hora que você acorda, mas Deus me trouxe para dizer: eu tenho visto. Eu não sei quem tem sido desleal, quem não tem observado e não tem honrado os teus esforços, Pai, assim te diz o Senhor, mas Ele me trouxe para dizer: eu tenho visto o dia que tu sai, a hora que tu sai, eu tenho visto quanto você tem se empenhado pela provisão da tua casa, eu tenho visto quanto você tem se empenhado pela salvação dos teus filhos. Eu não sou socorro para os inertes, mas a Bíblia diz: aquele que busca, encontra. O que bate, se abre. Oh, eu não vim pregar para quem está na rede esperando socorro. Eu vim pregar para quem sai todo dia de manhã atrás de lenha.
Eu vim pregar para quem está comendo do suor do rosto. Eu não posso dar uma palavra de esperança para quem pegou os filhos e os lançou para ser educados por outros porque desistiu da sua educação. A única palavra que eu tenho para você é: volte a assumir a sua responsabilidade de educar os seus filhos. Porque terceirizar essa responsabilidade não vai atrair o favor de Deus. Quando você se mostrar ser a primeira pessoa comprometida com a sua família, Deus será a segunda. Eu vou tentar outra vez. Quando você se mostrar ser a primeira pessoa comprometida com a sua família, Deus será a segunda. Ele me trouxe para dizer: se você se comprometer, eu me comprometo junto com você. Se você se levantar, amanhã de manhã eu vou me levantar junto com você. Se você não desistir do teu casamento ainda hoje, eu também não desisto, diz o Senhor. Ou se alguém puder levantar as mãos, eu sinto uma atmosfera da visitação do Deus, cujo poder é encorajador. Ela saiu de manhã para buscar lenha. E justamente a tal da lenha, onde estava? Na porta da cidade. É na porta da cidade que ela vai conhecer Elias, que vai ser porta de Deus para ela, e ela, porta de Deus para Elias. A gente já falou sobre isso. Mas embora o encontro que mudou a vida daquela mulher tenha acontecido numa porta, alguém está conectado ainda comigo, diga amém? Embora o encontro que mudou a vida daquela mulher tenha acontecido numa porta, eu não li na Bíblia que ela saiu atrás de uma porta. Eu li na Bíblia que ela saiu atrás de lenha. Seu objetivo primordial, aquilo que lhe fez sair da cama de manhã, o que lhe movia não era caçar portas, era buscar lenha. O primeiro compromisso daquela mulher era com o sustento e o aquecimento da sua casa. A porta foi uma consequência de alguém que primeiramente prezou se preocupar com o fogo, e Deus lhe apresentou suas portas. Por favor, segure a mão de um pentecostal que está do seu lado. Me permita agora, oh aleluia, dê uma chacoalhada nele e diga: você está mais preocupado com a porta do que está preocupado com o fogo. Quando você se preocupar mais com o fogo do que com a porta, o Deus do fogo também é o Deus da porta, e o Deus do fogo vai te abrir uma porta. Tenha coragem de não começar amanhã, segunda-feira, como todas as outras segundas-feiras que você começou. Pergunte como? Como um caçador de portas. Não vasculhe a sua agenda amanhã de manhã pensando em portas. Não oriente seus pensamentos, não monte a sua agenda de amanhã, muito menos que a oração desta noite sua não seja cheia do tema portas. Troque o tema. Experimente hoje orar pelo fogo da semana. Experimente ainda hoje à noite reunir os teus filhos. Pastor, depois do culto? É depois do culto. E ainda clamar por um fogo de Deus lá na sua casa ainda hoje de manhã. Experimente amanhã de manhã, antes de pensar numa porta, antes de abrir o WhatsApp atrás de portas, antes de entrar no Instagram e ver se tem alguma porta no seu direct. Experimente começar o teu dia amanhã dizendo: Deus, eu preciso de fogo na minha casa. Eu preciso de fogo na minha casa. Eu preciso de fogo na minha casa. Os pentecostais já chegaram, só vou vir no próximo domingo. Eu preciso de fogo na minha casa. Comprometida com o sustento da sua casa, labutando, trabalhando, fazendo a sua parte. Saiu de casa, arregaçou a manga. Não come o pão da preguiça. Comedores do pão da preguiça não vão conhecer o pão da vida. Comedores do pão da preguiça não atraem o favor de Deus. Deus me trouxe aqui com muito carinho para dizer uma coisa para você. Tu és crente, tens esperança, tu carregas a Bíblia, que coisa linda. Tu crês num Deus que move o céu e a terra? Eu também. Tu crês num Deus que pode tudo? Eu também. Tu crês num Deus que toca em qualquer pessoa, que faz qualquer recurso chegar? Eu também creio.
mas isso não tira de você a responsabilidade de sair todo dia para cumprir tua parte. Se você pensa que a igreja cristã é um ambiente de fomento à preguiça, ao sentar-se, cruzar as pernas e ficar esperando que algo de natureza sobrenatural aconteça, te informaram as coisas erradas. A igreja de Jesus não é esse tipo de ambiente, não. O ambiente da igreja de Jesus é um ambiente de incentivo, de fomento, de incêndio, para que pessoas empreendam, acreditem, se levantem. Nós não temos parte com nenhum tipo de ideia ou de ideologia que fomente assistencialismo ou coisas dessa natureza. O que Jesus nos ensinou foi: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O homem de Deus tinha recebido uma orientação. Deus tinha dito para ele: eu dei ordem a uma mulher viúva que sustente. Então ele vai olhar para ela e vai dizer assim: olha, traz um pouco d'água para mim. Traz um pouco d'água para mim numa vasilha. Ele diz: tudo bem. Porque a extrema seca já tinha alcançado Israel, mas ela não tinha alcançado Sidom, porque só não chovia em Israel, nem orvalho caía. É claro que efeitos sobre a economia dos países vizinhos também foram vistos, mas chover, chovia. Então, quando Elias toca nesse tema, água, qual é o tema? Qual é o tema? Ela diz: tudo bem. Existe um primeiro nível do requerimento de Deus, um primeiro nível daquilo que Deus nos pede, um primeiro nível daquilo que Deus quer que nós façamos, entreguemos, participemos. E este primeiro nível não costuma ser muito assustador. Normalmente você é introduzido num ambiente de fé, cedendo, doando, de coisas das quais você não tem tanta dificuldade. O problema é que Deus costuma pôr mais itens na lista. Quando ela se virou para começar a caminhar para casa para pegar a água, ele disse: a senhora aproveita. Traz um bolo pequeno para mim também. Ela fala: você está de brincadeira. Eu quero que você entenda que para você entrar no ambiente do favor de Deus, para você viver alguns milagres dentro da sua casa, para você ver alguns milagres de transformação, de abundância dentro da sua família, você terá que passar por esse momento. O momento onde você é apresentado a um Deus que não solapa, não usurpa, mas requer. Quando nós entendemos isso, quando nós não nos permitimos ser influenciados ou contaminados pelas mentiras do mundo sobre quem é Deus e quem é a sua igreja, quando entendemos que o reino de Deus não é um ambiente de usurpação, mas é um ambiente de requerimento, e eu começo através desse exercício, exercitar coisas na minha alma que são importantes, eu começo a ficar melhor, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu começo a ser mais sociável, eu começo a ter mais ideia de família, eu começo a ter mais ideia de convívio em comunidade. O que você acha que o maior pregador do desigrejamento e da igreja online, não da existência dela paralela, como o culto que estamos transmitindo, mas o estabelecimento dela como única e suficiente alternativa, o maior pregador disso chama-se diabo. Porque ele sabe que esse ambiente de convivência é um ambiente onde o ferro amola o ferro. É um ambiente onde as vaidades vão sendo tratadas. Não é na minha casa escolhendo o culto de que igreja, qual o pregador que está pregando uma mensagem que eu estou. Não. É aqui no ambiente do viver, da comunidade, que eu sou acessado, sou requerido. Ah, pastor, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Pois já era para ter parado de ter. Tem gente aqui que é crente há muito tempo e até hoje é hipersensível a qualquer
tipo de abordagem, não pode pedir nada, não pode chamar para lugar nenhum, não pode perguntar por que não veio. Eu quero declarar que esse espírito de insubmissão vai sair de você no nome de Jesus. Elias a inseriu num ambiente de participação, de doação. Traz a água. Quando ela saiu, toda alegrinha, legal, água, tranquilo. Estou com a caixa d'água cheia. Ele disse, traz o bolo também. Quando a lista ganha itens, que é sobre esses itens que a gente tem dificuldade. Porque enquanto Deus disse para alguém aqui, perdoa, estava tudo bem. Quando Ele disse quem... Quando Ele disse assim, aceita, recebe, puxa a cadeira, serve. Ele disse amém. Quando Ele disse o nome, você disse, oi? Vive o Senhor teu Deus, é uma expressão idiomática. São expressões que têm grande importância dentro de contextos culturais ou geográficos, que são comumente faladas, uma expressão idiomática. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. O que você está requerendo de mim é um absurdo. Não faz sentido pedir a alguém como eu que você está pedindo. Não faz sentido tentar inserir uma pessoa que precisa num ambiente de doação. Eu não tenho nenhum bolo. Veja aqui, apanhei esses cavacos. Cavaco não é aquele negócio da padaria não, irmão. Cavaco é a lenha, é o carvão, é a lenha. Melhor, é lenha, carvão não, é lenha. Cavaco é lenha, pedaço de madeira. Lê cavaco já fala assim, não estava com tão pouca comida assim, tinha 3 cavacos. Isso com manteiga é uma maravilha. Ela diz assim, olha, você está vendo aqui os pedaços de madeira? Eu tenho um pouco de farinha, punhado, quase nada. Um restinho de azeite numa botija. Sabe qual é o meu plano? Vou fazer um bolo para mim. Quem ainda está aí, diga amém. Eu fico maravilhado com essa parte. Vou fazer um bolo para mim, um bolo para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Essa é uma hora muito interessante da história. Sabe por quê? Porque Deus não tinha tocado no nome do menino em nenhum momento com Elias. O menino não tocou, Elias não tocou no nome do menino em nenhum momento com ela. O menino não está na cena. Ela trouxe o menino para a história como um argumento. Ela trouxe seu filho para a conversa, como uma maneira de tentar sensibilizar Elias, como quem diz, cara, tem uma criança no meio disso. Não é possível que você vai dar continuidade ao absurdo desse pedido. Porque se fosse para você tirar do meu prato, tudo bem, sou adulta como você, mas não é só do meu prato que você vai tirar não, você vai tirar do prato uma criança. Pastor, qual é a tática que a viúva de Sarepta está usando? Vou te contar. Ela está pegando o seu drama, está pegando seus filhos, sua família, seu casamento, o que quer que seja, está trazendo para um assunto daquilo que Deus está pedindo dela, achando que trazer um problema vai fazer Deus desistir. Mas eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e dissesse para ele, você acha mesmo, horrível, vai de novo, diga, você acha mesmo, que Deus vai ser surpreendido com a notícia que você tem um filho problemático, com a notícia que o seu casamento está atravessando uma crise? Deus me trouxe para dizer, não tente usar seus filhos como escudo. Eu não vou desistir de querer de você o que eu quero, não vou desistir de colocar você no meu plano, eu não vou desistir de exigir de você idoneidade, nem santidade, só porque você está vindo de um problema assim ou assado. Eu não vou pegar as tuas justificativas e absorvê-las para desistir dos meus planos para você, não. Eu quero que você entenda que eu não estou entrando na sua vida para ser um problema a mais, eu estou entrando na sua vida para resolver os seus problemas. Repete comigo, filhos são flechas, não são escudos. Pare de usar seus filhos como escudo para se proteger atrás do que Deus está querendo investir em você.
Pare de usar os problemas da sua família como um pretexto para não entregar o que Deus tem pedido você para entregar. Não vim pregar sobre um Deus que subtrai, eu vim pregar sobre um Deus que requer algo, mas é suficientemente poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Então levante a mão o mais alto que você puder. A Deus ninguém sensibiliza com histórias tristes. Não é contar a história triste da sua família que fará Deus desistir daquilo que Ele está pedindo a você, porque o que Ele está te pedindo é o meio que Ele encontrou para te inserir num plano de vida que é maior do que o seu. Você acha que trazer alguma história triste para um ambiente onde Deus está tratando de mim vai fazer com que Deus tire a mão e me peça desculpa? Diga: olha, me perdoa, eu não sabia que você tinha um filho. Acho que a viúva achou que Elias ia dizer assim: olha, me desculpa. Olha, Deus não deve ter chegado a informação a tempo lá no céu de que a senhora tinha um filho, porque eu tenho certeza que se nossa tivesse com criança na história, Deus não ia. Ô viúva de Sarepta, você não vai dissuadir Deus dos planos dele para a tua vida. Você inclusive deveria entender que não é mesmo, mas não é mesmo este seu problema que vai fazer com que Deus deixe de querer fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida. Pelo contrário, Ele não está entrando, repito, para ser mais um problema na sua vida, está entrando para resolver os seus mais angustiantes problemas. Mas eu já começo a fase conclusiva dessa ministração, dizendo a você que debaixo daquele susto, esta mulher olhará para Elias e dirá: eu não tenho. Eu tenho um pouco de farinha, tenho um pouco de azeite, meu plano é esse. Vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Aí ele diz assim: então você vai fazer desse jeito, só que você vai fazer primeiro para mim. E eu quero te mostrar uma virada que aconteceu aqui, você nem percebeu. Porque ela disse assim: ó, eu vou fazer esse bolo, vamos comer e vamos morrer. Então ela está dizendo que aquele bolo seria o último. Vamos de novo. Ela está dizendo: eu vou fazer esse bolo, vamos comer e vamos morrer. Então esse bolo vai ser o... Aí Elias olha e diz assim: faz, mas traz primeiro para mim. Isso aqui não tem para onde correr, são definições inflexíveis sobre o sentido das palavras. Último é último, não há nada depois do último. Primeiro é primeiro, obrigatoriamente tem que ter alguma coisa depois. Então na mão daquela mulher não tinha nada depois daquilo. Elias está dizendo: pega esse mesmo bolo que para você é o último, experimenta colocar ele na minha mão. Ele vai trocar de nome, vai ser o primeiro. Será o primeiro, vai ter segundo, vai ter terceiro, vai ter quarto, vai ter quinto, vai ter sexto. Se alguém puder levantar as mãos, Deus me trouxe para dizer: aquilo que você achou que era o fim, na minha mão é começo. Ouse crer que Deus está dando um fim no fim. Ouse crer que Deus está eliminando a natureza última do teu recurso, dizendo: vai se tornar o primeiro, vai chegar mais. Deus está mandando dizer que vai eliminar a natureza última da tua alegria e vai dizer: é só a primeira, vão vir outros momentos de grande alegria. Eu acredito neste Deus, e se mais alguém acredita, se expresse de alguma maneira, alguma maneira, alguma maneira, alguma maneira. Mas primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Vou reproduzir uma frase lacradora que eu vi no Instagram. Não, assim diz o Senhor. Não vou reproduzir uma frase legal, bacana, de um marqueteiro. Não, assim diz o Senhor. Você não entra num ambiente como esse para ouvir frase de efeito.
Você entra num ambiente como esse para ouvir o assim diz o Senhor. Pastor, o que o senhor tem a dizer sobre outros ambientes, sobre outros auditórios, onde existem pessoas numa posição parecida com a sua, uma roupa, um microfone, falando a uma plateia, mas não é um culto, não é uma igreja. O senhor tem a dizer que não tem nada de bom lá? Não, não tem a dizer isso. Só tem a dizer que lá não tem um assim diz o Senhor. Tem muita coisa para se apreender, muita coisa para se aprender de ambientes acadêmicos, mas não tem um assim diz o Senhor. Tem muita coisa que pode melhorar em ambientes de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional e pessoal, mas não tem um assim diz o Senhor. Antes de que você pense que esse é só mais um auditório, com mais uma pessoa, com o microfone na mão, falando coisas interessantes, que me desculpem, se você em algum momento pensou que era isso, mas de forma alguma, o que impera e opera aqui, não é o assim diz o Eduardo, é o assim diz o Senhor. É o assim diz do Senhor que muda história, é o assim diz do Senhor que acrescenta no pouco, é o assim diz do Senhor que transforma, é o assim diz do Senhor. E ele disse, assim diz do Senhor. A farinha da panela não vai acabar. Eu acho que você ouviu dizer batatinha quando nasce esparrama pelo chão. A farinha da panela não vai acabar. E na botija o azeite não vai faltar. O que Deus estava dizendo para aquela mulher é o seguinte: eu estou assumindo hoje, por conta do que você decidiu entregar, porque você decidiu acreditar nesse ambiente de fé. Eu estou assumindo hoje um comprometimento de que eu pessoalmente farei a manutenção e o suprimento diário dos seus recursos. Eu vou fazer. Só que a palavra de Elias para a viúva, e aqui eu encerro, não terminou aí. Há um detalhe que muitas vezes é ignorado e é uma pena. Porque Elias diz assim: não vai acabar a farinha, não vai acabar azeite, até que chova de novo sobre a terra. Quantos aqui acreditam que ver todo dia farinha e azeite brotar dentro dos seus recipientes seja maravilhoso? Diga amém. Não é pegadinha não, irmão. Quem acha que é maravilhoso, diga amém. Quem gostaria de ter a experiência de dia após dia olhar para o fundo de uma panela e ver a farinha que não estava ontem? Tirar azeite de uma botija e quando olhar, continua lá. Quem gostaria? Quem gostaria? Mas é só até que chova. Porque existem coisas que só são boas, como são, ou como devem ser, se respeitados os seus tempos e limites. Aquilo que você acha que será bom por toda a vida, não será bom por toda a vida, se ultrapassar um limite. Milagres, eita palavra bonita, repete forte, diga milagres. Também tem um tipo de beleza quando acabam. Porque o que você precisa entender é que o término de um ciclo de milagres estará dizendo a você uma coisa importante que você deveria gostar muito de ouvir. Qual? Você não precisa mais. Pastor, não preciso mais de milagres? Não deste. A verdade é que nós estaremos sempre, eu não disse de vez em quando, eu disse sempre, na dependência dos milagres de Deus. Sempre desejosos de estar debaixo da potente mão do Senhor, sempre, mas existem ações de Deus que não serão mais necessárias quando voltar a chover.
E se você ainda não enxergou essa beleza, eu vim te convidar a enxergar a beleza do milagre que acaba. Porque quando alguns milagres terminam, é indicativo de que Deus está julgando que você está pronto para você, tua família e a chuva voltarem a produzir azeite e farinha para dentro da tua casa. Escute bem uma coisa que eu vou dizer aqui. Por mais que eu tenha vivido e vivi, está aqui minha esposa, que viveu também. Por mais que eu tenha vivido um tempo da minha vida de cesta básica de igreja, ainda bem que esse milagre acabou. Você vai aprender a glorificar a Deus por alguns socorros quando acabam. Porque o fato de alguns socorros paralisarem é sinal de que há chuva de novo sobre a terra. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, dá uma acordada nela e diga: quando não tiver mais farinha e azeite de graça, é porque você, tua família, Deus e a chuva vão dar conta. Existe um movimento sorrateiro que acontece quando a assistência ela é prolongada mais tempo do que deveria. Pergunte qual? A dignidade vai sendo minada. Você acha que será bom para você permanecer mais um ano recebendo farinha e azeite de graça, mas tua dignidade não sobrevive até o fim desse ano. E por Deus conhecer que não basta só te dar pão, Ele também precisa preservar sua dignidade. Ai meu Deus do céu. Ele vai suspender alguns recursos, vai suspender alguns envios, mas vai te convidar a olhar para os céus e perceber que uma abundante chuva está chegando. Deus está me dando ordem para dizer a alguém: eu não te abandonei porque a farinha parou de aparecer, eu não te abandonei porque o azeite parou de minar de dentro do vaso. Eu estou contigo agora de um jeito diferente do que estava antes. Antes foi de graça, agora com chuva, com chuva, com chuva, com chuva, com chuva. Se eu fosse você, por mais estranho que pareça, eu não veria a hora desse milagre acabar. Se eu fosse você, por mais estranho que isso pareça, eu não veria a hora dessa panela parar de aparecer farinha sozinha. Porque isso vai ser um indicativo de que há um contexto suficientemente favorável para que você, teu trabalho e a ajuda de Deus deem conta de levar para dentro da tua casa aquilo que a tua casa precisa. Teve um dia que a procurou na panela, não tinha farinha, procurou na vasilha, não tinha azeite. O menino olhou, o menino já chegou na cozinha, botando a mão na barriga. Quando olhou, vazio, falou: mamãe, Deus abandonou a gente. E ela pode ter dito: não, Ele está conosco agora de um jeito diferente de antes. Filhão, se eu bem me lembro, o profeta disse que quando isso acontecesse aqui, alguma coisa estaria acontecendo no céu. Abra a janela, dá uma olhadinha lá para o lado da terra do profeta, vê como é que está o céu lá e me conta. O menino voltou dizendo: mamãe, está armando um temporal lá em Israel. A viúva olhou para o menino, isso aqui é uma conjectura. A viúva olhou para o menino e disse assim: pois é, meu filho, amanhã é eu, você, Deus e a chuva. Amanhã de manhã nós vamos sair atrás da farinha e do azeite, e Deus vai continuar sendo com a gente. Pastor, o que é isso? É Deus desparafusando a rodinha da bicicleta, tirando o auxílio que te apoiou por um tempo para te dizer: vai, vai, vai.
vai, 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 vai. Só quem está ouvindo o que eu estou dizendo, levante-se do seu lugar agora. Deus não tirou esse auxílio para te matar. Deus tirou esse auxílio para revelar-se a você num outro nível. Levante a mão mais alto que você puder. Tem socorro de Deus para a tua casa. Tem socorro de Deus para a tua família. Tem socorro de Deus para os teus negócios. Tem socorro de Deus. Tem esperança de Deus voltando para dentro da tua casa. Há uma frase na boca daquela viúva que não pode estar na sua boca nunca mais. Ela disse para Elias: vive o Senhor teu Deus. Teu Deus. Quando Deus se revelou àquela viúva, eu penso que a experiência da revelação do Deus de Israel a ela tenha feito com que ela tenha passado a servir a esse Deus. Mas naquele momento inicial do encontro, na sua boca havia uma expressão: vive o Senhor teu Deus. Porque Deus ainda não era o Deus dela, era o Deus de Elias. E eu preciso dizer uma coisa a você que está me ouvindo esta noite. Está mais do que na hora disso mudar. Está na hora de que este nosso Deus seja também o seu Deus. Pastor, tudo bem, porque Ele é. Não, não é. Não. Se existe pluralidade, se existem nomes invocados que não o de Jesus, não, Ele não é o seu Deus. Se você ora a outras pessoas que não ao único Deus, se você acredita na mediação entre você e Deus, feita por outra pessoa que não pelo Senhor Jesus, então Ele não é o seu Deus. E se eu omitir essa verdade de você, então o que eu estaria fazendo aqui? Não quero lhe deixar chateado nem constrangido, mas eu preciso explicar porque eu estou dizendo que você precisa hoje que o nosso Deus seja o seu Deus. Porque só há um Deus. Só há um Deus. Só há um Deus. Só há um Deus. E Ele me trouxe para lhe dizer: eu quero ser o seu Deus. Eu não quero ser só o Deus dos seus pais, eu quero ser o seu Deus. Não quero ser só o Deus do seu marido, eu quero ser o seu Deus. Não quero ser só o Deus da sua sogra, eu quero ser o seu Deus. Encontro com Deus é pessoal. Você pode ser alvo da intercessão de alguém que tenha Deus como Deus, mas isso não faz com que esse Deus seja seu Deus também. A única coisa que faz com que Deus seja seu Deus é a aceitação de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, como único e suficiente Salvador. Isso não é algo que a igreja evangélica legislou para poder proteger. Não, isso é o que está nas Sagradas Escrituras. Pastor Eduardo, embora conhecendo todas as músicas que foram cantadas, ou boa parte delas, embora há muitos anos sendo parceiro da Associação Vitória em Cristo, embora eu tenha assistido centenas de mensagens do pastor dessa igreja pela TV, a verdade aqui é, pensando bem, aquela decisão de verdade de servir a Deus eu não tomei até hoje, mas eu não levo isso nem um minuto a mais. Não jantei com Deus na minha casa ontem, mas hoje eu almoço com Ele ainda.
Você tem pressa para fazer desse Deus o seu Deus? Através de uma aliança com Jesus Cristo, sai do seu lugar agora e vem aqui no altar. Onde você estiver. Se você convidou uma pessoa, por favor, aproveite que você tem mais acesso a ela do que nós. Fale com ela, pergunte a ela. Talvez ela esteja constrangida, mas se você se oferecer a vir até aqui com ela, para receber essa oração e se aliançar a Deus, ela tomará coragem. Faça isso agora. Saia do seu lugar onde você estiver, se você quer fazer uma aliança com Deus da Bíblia, e venha aqui no altar agora, onde você estiver. A igreja é espírito de oração e súplica. Só vai acontecer o que Deus quer que aconteça na sua vida, quando Ele for o seu Deus.